Olá, querido e querida, seja bem-vindo ao movimento Consciência Hebraica. E hoje no nosso Consciência Hebraica, dia especialíssimo, dia de os fundamentos do conhecimento. Estamos no primeiro tema, no terceiro episódio, no dia 12 de julho de 2022. Estamos vendo o tema a iniciação crística, a imersão, o batismo. Vamos ver aqui as raízes do conhecimento hebraico no Evangelho de Jesus, de uma maneira que você nunca imaginou. Queremos causar esse impacto dentro da tua vida. Seja bem-vindo. Olha, se você está dando passos, seja em qualquer comunidade dos discípulos de Jesus, para realizar a iniciação crística, o momento em que você assume cosmicamente o papel de ser um discípulo de Yeshua HaMashiach, o Messias hebreu. Então, é muito importante que você compreenda o que significa isso, a estrutura disso. E nós vamos começar agora a aprofundar um pouquinho para você ter uma visão do que significa essa nova identidade, porque é isso mesmo, assim, você como nascido no Brasil ou em qualquer país, você tem uma identidade, um idioma, você tem um jeito em que você vive típico daquele lugar. E nós, ao sermos iniciados como discípulos de Jesus, nós somos enxertados na videira de Israel. E isso representa uma nova identidade, que vai fundamentar o nosso ser. Então nós precisamos compreender esses passos, e é o que nós vamos fazer nesse terceiro episódio do nosso Fundamentos do Conhecimento, vendo a iniciação crística. Aqui nos ventos do nosso movimento Consciência Hebraica, você já sabe, Consciência Hebraica é um movimento que busca o olhar original de Jesus sobre a espiritualidade humana, sem a influência greco-romana. Venha com a gente, vamos aprofundar os temas mais importantes do conhecimento em todos os temas dessa série. Boa viagem, oferecemos o nosso jato para você cosmicamente viajar. Bom, o que vai ter de mais importante aqui nesse bloco? Compreendendo os fundamentos da civilização hebraica, os profetas, a lei, o sacerdócio e o rei. Olha, então, nesse trabalho de criar, gerar uma nova identidade em você, de você compreender o passo que você está dando cosmicamente, no sentido do eterno, do sagrado, e enquanto você viver aqui, no planeta Terra, nesses decênios, poucos decênios que temos aqui, temos a oportunidade de viver milhares de dias, onde praticamente cada dia que você dorme, você morre e acorda para uma nova experiência de vida, onde você pode tomar decisões, mudar a página da tua história, alterar os fundamentos da tua vida. E ao batizar, ao você se iniciar, ao você participar da imersão, você está dando esse passo. E é importante você compreender que você vai ser enxertado na videira de Israel, ou seja, você vai se tornar filho de Abraão, você vai se tornar descendente da tribo de Israel, das tribos de Israel. Então você tem uma nova consciência. E você precisa estudar a história do teu povo, que agora você faz parte do povo hebreu. Você vai ser enxertado através de Jesus na videira de Israel. Então é importante você entender os fundamentos, aquilo que marcou a civilização, como que Yahvé Elohim Adonai, a divindade, vai trabalhar com este povo, o significado dele separar esse povo e o que representa isso. 4 são esses fundamentos. Você precisa entender o que é um profeta para os hebreus e qual o papel do profeta. Você precisa compreender a lei, que é o resultado dessa tradição que surge, que dirige Israel. Depois, os sacerdotes, que vão zelar, vão ter um papel nisso. E o rei, que nós vamos ver como é que isso acontece. Vou dar alguns dados para você. E sempre na série O Amanhecer da Consciência Hebraica, ali você tem um panorama bem
longo de toda essa história, né? A série que eu recomendo para todos, né? O Amanhecer da Consciência Hebraica. Pega do primeiro episódio, nós já estamos indo para quase 80 capítulos de quase 1 hora cada um, então você tem bastante material ali para compreender bem a história deste povo hebreu, que agora vai ser o teu povo, né? Então nós vamos compreender esses 4 fundamentos, entendendo o nosso lugar como enxertados na videira de Israel, cada vez mais, né, entender os elementos misteriosos da 4ª faculdade humana, né, da 4ª potencialidade humana, a faculdade essencial. Ali tem a consciência, o arbítrio, a vontade e o amor. E as consequências disso, né? Bom, você já tem, se você já frequenta o canal, né, senão você procure ali o nosso canal Consciência Hebraica no YouTube, lá você vai ter muitos materiais. Mas assim, de todos os planos da natureza, o mineral, o vegetal, o animal, surge um animal diferente, um animal que nós chamamos de animal hominal. E qual a diferença desse animal hominal? A 4ª faculdade. O que ela tem de especial? A essencial, a faculdade espiritual. Ela tem a autoconsciência. A consciência, a autoconsciência, a haloconsciência, a nossa consciência do cosmos e de nós mesmos, completamente diferente de tudo que está para trás de nós nos outros reinos. Ela vai gerar o arbítrio, porque nós vamos sentir impulsos muito diferentes dentro de nós. Impulso que nós vamos compreender com profundamente vem do celestial e do abissal, né? E vamos escolher, vamos tomar decisões, fazer escolhas. E ao fazer escolhas, isso tudo vai ter consequências. Então nós vamos mergulhar um pouco nesse estudo, nessa visão. As conexões de Gênesis e Apocalipse, sempre, né, a palavra lida como escrita de uma mão única, isso é surpreendente, causa elevação espiritual. Então vamos aos nossos 4 fundamentos. Você tem aí a imagem do leão, misturada com a de Jesus, para nós entendermos o que é o rei em Israel. Logo ao lado, as imagens dos profetas, por um artista brasileiro maravilhoso, aí, né, o chamado Aleijadinho, né, produziu em Minas estátuas maravilhosas que dão bem a imponência do fenômeno profético. Aí você tem abaixo dos profetas a lei e também o sacerdócio. Esses 4 fundamentos marcam a vida dos hebreus e vão marcar a tua vida também. Então vamos a eles, tá? Antes de mais nada, vamos ver esses 4 fundamentos surgindo na história. Nós vamos dar uma passada rápida, um flash. Depois eu vou indicar até um episódio do Amanhecer da Consciência Hebraica, você pode pegar, lá tem isso detalhadamente. Mas aqui nós vamos dar só um flash para você entender como é que esse arco acontece e onde vai aparecendo a importância de cada um desses itens, né? Então, eu vou voltar aqui para o slide e vamos passar aqui, ó. Fazendo uma maratona de Adão e Eva até a destruição do templo no ano 70. Datas estimadas por estudiosos da história hebraica e outros pontos essenciais da história. Então aqui começa, né? Num período aí não estimado, né? Adão e Eva têm o início da genética crística. E daqui vem o nome raça adâmica. Provavelmente 3.000 anos também é uma data incerta, que não se tem muita clareza. Ali aparece Noé, Shem, Cam e Jafé. Noé, o velho patriarca, os 3 filhos dele, Shem, Cam e Jafé, que a genética crística está em Shem, que dá origem aos semitas, né? Esse filho de Noé é que tem a descendência de Jesus está nele. A qualidade crística de ouro passa por ele. Aqui o nascimento de Abraão, mais ou menos 2165, né? Só para você entender a importância, e aqui eu quero fazer um comentário contigo. Olha, os profetas têm surgimento aqui, porque de alguma maneira Noé vai ser um dos primeiros elementos
assim, marcadamente proféticos das Escrituras, mas na verdade, se a gente for compreender, desde Adão começa a haver um fenômeno que é o da intuição espiritual, ou da revelação. Tá? Ou seja, à medida que o homem vai tomando decisões, a sua consciência opta pelo impulso celestial, o elemento crístico vai sendo agregado ao ser do homem, vai estruturando este ser. E com o elemento crístico você tem o elemento do atemporal, porque esse elemento é indestrutível, ele não é formado no tempo, né? Ele é agregado no tempo através do arbítrio das decisões humanas. Ora, como elemento atemporal, ele começa a dar uma qualidade para esse animal que é diferente de toda a natureza. Né? Além de nós termos o intelecto, de vermos estruturas conceituais aqui no universo, de absorvermos a essência do número, da palavra, entendemos relações matemáticas, geométricas da natureza, começamos a entender tudo que está no intelecto, né? A palavra vem de interlegere, ou seja, inter é entre, legere é ler, ler entre as coisas. Né? Nós somos um animal que vemos a semente, vemos a árvore e interlegemos. Né? Nós vemos sentido entre essas duas coisas, compreendemos que há um sentido entre elas. Além disso, nós desenvolvemos pela quarta faculdade a intuição. E na intuição, seja se nós compreendemos as grandes dimensões do universo, na teoria da relatividade, seja entrando na mecânica quântica, aonde as dimensões de tempo, de localidade, de espaço, começam a se tornar muito diferentes, e tendo a consciência que viaja em todas essas dimensões da matéria, nós vamos ter o fenômeno intuitivo. Então, de onde vem o fenômeno profético? De onde vem a intuição? De onde vem a revelação? Hoje, compreendendo da mecânica quântica até a teoria da relatividade, nós temos bastante material para entender que a nossa dimensão de tempo, o acontecimento local e presente, tudo isso está sendo visto pela ciência de uma maneira cada vez mais complexa, não simples como nós tínhamos no passado. E vai abrindo campo, vai abrindo entendimento, para nós percebermos que a consciência humana entra num entrelaçamento quântico, muitas vezes, aí numa estrutura espaço-temporal muito diferente, e começa a entender fatos, elementos de linhas de destino, possibilidades de destino que se abrem nesse efeito espaço-tempo. Né? Então, o fenômeno profético é essa capacidade humana de receber a intuição. Tá? Evidentemente, nós vamos ter intuições de dimensão celestial, temporal, de Ave Elohim Adonai, e temos profetas também ligados ao abismo. Né? Então, o fenômeno profético acontece nas duas voltagens, aí no 110 e no 220. Né? O ser humano é um animal que funciona bivolt, né? Então, seja aí o 220 do eterno, né, de Ave Elohim Adonai, seja o 110 do abismo, né, o ser humano está aberto a essas duas dimensões, a consciência dele é que vai dizer o que predomina, o que acontece aí. Então, se você vê aqui no nosso PowerPoint, esse fenômeno profético, então, desde Adão, começa a gerar um acúmulo intuitivo de como eles deviam fazer as coisas. Então aí você já tem o início da lei através do fenômeno profético. Por quê? Homens que vão optar pelo crístico, pelo celestial, vão começar a receber esta voz interior, esta intuição de Ave Elohim Adonai. E vão começar a cumprir sacrifícios, vão começar a cumprir adoração, vão começar a sentir essa presença e a receber intuição de como fazer para aumentar essa qualidade intuitiva, a como crescer no espírito de Ave Elohim Adonai, naquilo que é celestial, naquilo que que entra em harmonia com esse ser. E isto vai se chamar
santificação, ou seja, o espírito de Adão que começa a se santificar, o Espírito Santo de Adão que começa a crescer em Yahvé Elohim Adonai. E cada vez que geneticamente a qualidade vai sendo aumentada, que os homens vão recebendo mais do crístico hereditário que se transfere através da relação sexual da genética, gerando filhos que vão acumulando essa qualidade. Isso vai crescendo, então os profetas vão ficando mais complexos, vão tendo mais revelações. Isso vai culminar em Moisés, né? Que então vai ser o primeiro grande canal de Yahvé Elohim Adonai e que vai registrar a lei que já vinha sendo dada intuitivamente ao povo hebreu, né? E tudo isso com objetivo, como nós vamos ver aí. Então agora você já olha para esse quadro entendendo o surgimento dos fenômenos, né? Eu não vou ler aqui os detalhes escritos, você pode ter a leitura lá no Amanhecer da Consciência Hebraica, lendo na tela, mas aqui o importante, eu vou destacar os personagens, né? Então, Abraão, que nasce lá no Iraque, mais ou menos, e vem ali para o Oriente Médio, então 2000 e pouco. Depois temos aqui o nascimento de Moisés, já está 1525, né? Então, de Abraão tem Isaac, Jacó tem 12 filhos, um deles é José, José vai para o Egito, aí eles todos vão para o Egito, acabam ficando 400 anos lá no Egito, e depois acabam se tornando hospedados em escravos, e aí surge um libertador, é aí que aparece então a história de Moisés, né? Você tem aqui o nascimento de Moisés, ele é que é da tribo de Levi, ele é que vai estabelecer a lei, o sacerdócio virá dessa tribo de Moisés, que não é, na verdade o nome não é dele, né? A tribo é de Levi, o patriarca é Levi, então o sacerdócio levítico, e aí ele vai construir o primeiro tabernáculo em Israel, que é o templo móvel, né? É um elemento muito importante, é o primeiro templo construído para os hebreus, e ele era montável e desmontável, né? Ele era um templo que se movia junto com o povo. Depois Salomão, lá na frente, é que vai construir o templo fixo. Todos esses dois templos representam a grande construção que a própria divindade está fazendo, que é você e que sou eu, que é cada um daqueles que entram em harmonia com o Eterno, se integram na realização das suas leis para a grande jornada evolutiva que está proposta através de Gênesis 1:26. Façamos um ser à nossa imagem e à nossa semelhança. Então você tem aqui Moisés, 90 anos detalhes, depois 1000 anos antes de Cristo, mais ou menos, é que vai o povo clamar por um rei, né? E aqui, quando nós vamos falar especificamente desse tópico, você vai ver que tem muitos detalhes aí, porque o primeiro rei é Saul, aquilo não dá certo, porque ele é um desejo do povo, Deus não preconizava um rei, e vamos entrar nesses detalhes todos mais adiante aqui no nosso estudo. Agora só estamos vendo uma linha do tempo para você se posicionar, né? Então, Davi, depois 1024, ele é ungido como rei, gera Salomão, assim 970 nós temos ali o reinado de Salomão, que é o construtor do templo em Jerusalém. Depois, 930, o reino se divide, nós temos a divisão do reino. Você vê que não dá muito certo essa história, né? Mas Deus honra mesmo assim e guia o propósito dele. Pois o filho de Salomão acaba agindo neciamente, o reino é dividido. Então fica Judá e Benjamim numa parte e Israel, que vai ter a capital em Samaria, com as outras tribos. Então isso acontece. Vamos continuar para você ter uma visão rápida da história. 780, 690, o grande profeta Isaías, né, vive mais ou menos 90 anos. Em 722, a Síria domina o reino de Israel. Depois, 597, a Babilônia conquista os dois reinos. Então, Judá também é escravizado. 538, domínio persa. Aí tem a reconstrução do templo em Jerusalém.
E aqui nós temos 415, né, a data que se conhece a primeira versão escrita da Torá. Então ela é encontrada e conhecida, nós temos os registros mais antigos de 415 antes de Cristo. Aqui 334, 323, Alexandre conquista toda aquela região. Né? Em 63, o Império Romano começa a dominar, no lugar de Alexandre, todo o mundo. Né? Jesus vai nascer já com esse domínio em voga. E aqui temos o ano zero, que é o nascimento de Cristo, descendente de Davi, judeu da tribo de Judá. Ele é hebreu de hebreus, integralmente. E no ano 70 depois de Cristo, o general Tito destrói Jerusalém, a cidade e o templo. Roma escraviza os hebreus e dispersa-os por todo o império. Israel fica sem local para sua prática espiritual, pois o templo é o único lugar do planeta para oferecimento dos sacrifícios. Olha, você viu aí nesse flash que nós fizemos, a respeito da história de Adão até a destruição do templo, que esses 4 elementos, os profetas, a lei, o sacerdócio, o rei, vão estar compondo toda essa história. E você percebe uma grande mudança depois do nascimento do Messias. Há uma grande catástrofe em Israel. Por quê? Ela é uma pregação fundamental de vida que Israel poderia ter aceitado, o Messias. Há uma rejeição e então acontece uma destruição quase completa, inclusive a destruição do templo. E os israelitas ficam sem ter um lugar para praticar a sua espiritualidade, porque eles não podem construir o templo em nenhum outro lugar. A ordem de Deus era que só em Jerusalém esse templo podia ser construído. E eles perderam tudo isso, ficaram sem nação, se espalharam pelo mundo todo. E nós vemos que isso é uma figura messiânica apocalíptica, né? Porque lá na frente, as 2 últimas testemunhas do Messias hebreu, Jesus, também vão se levantar para anunciar o Evangelho em todo o planeta Terra. Lá as comunicações estarão muito avançadas, elas pregarão mundialmente, dizendo que a humanidade receba o Messias hebreu, que se converta ao Messias hebreu, inclusive porque o fim está chegando. Não serão ouvidas e serão destruídas, serão mortas. E com elas, todos os discípulos do Cristo, todos os que têm cristicidade no planeta serão mortos. Como aconteceu com Israel, Jerusalém ali vai ser símbolo do mundo. Né? O mundo vai entrar em colapso. Né? O anticristo fica vitorioso por alguns anos, mas depois vem a notícia que o universo inteiro está oscilando e que vai haver uma grande hecatombe, uma grande destruição cósmica. E acontece a morte do anticristo e de toda a humanidade, do planeta Terra e do universo. Enfim, você percebeu como a primeira manifestação, o surgimento genético crístico do Messias e a rejeição da humanidade trouxe um grande impacto. E isso vai acontecer na história, num ato profético, lá na frente também, com as 2 testemunhas que vão representar os grandes fundamentos, né? A graça e o conhecimento. Aliás, graça e conhecimento simbolizadas como lei, como profetas. Né? Então você percebe que está tudo interligado. E como é importante você que está dando esse passo, vai se batizar, né? Que você tenha noção dessa história, que você traga para dentro de você todos esses símbolos e o que está de fato acontecendo. Os hebreus só vão recuperar, depois da Segunda Guerra Mundial, que o Estado de Israel volta a se tornar e ser um Estado. Mas até hoje eles não construíram o 3º templo. Há uma expectativa de que isso uma hora aconteça e nós sabemos que profeticamente isso ocorrerá. Parecia impossível que Israel voltasse a ter um Estado, está aí o Estado hebreu. E a história vai continuar com toda essa força, né, que nós vemos aqui. Então essa foi uma breve linha do tempo, para você compreender o que acontece. E nós vamos falar um pouquinho do papel dos
profetas. Queria que você me acompanhasse aqui. Como eu disse para você, o início de tudo é o fenômeno profético. Por quê? Porque é esse fenômeno que vai dar a um grupo dentro da humanidade, ou seja, vamos olhar da perspectiva de Yahvé Elohim Adonai, né? Ele vê no solo da humanidade milhares de seres humanos surgindo numa época propícia, aonde o planeta se tornou fecundo, né? Se nós olharmos o útero de uma mulher, assim como aquele fenômeno da geração de uma vida acontece de algo microscópico, né? Você não consegue ver um óvulo, um espermatozoide, mas a vida dali se desenvolve, se torna um feto. O planeta Terra passou por um período onde bioquímico, elétrico, magneticamente houve condições para a formação da vida. E dali, só para se ter uma ideia, né, a mulher tem um óvulo a cada mês, mas o homem tem milhões de espermatozoides numa ejaculação, 400, 300 a 400 milhões de espermatozoides. Então a Terra teve um período muito fecundo, onde a vida surgiu aos milhares, e claro, não sobreviveram muitos, houve como os espermatozoides que se perdem, milhares morreram, mas a vida foi lutando, prevalecendo, até que a nossa espécie surge. Quando isso surge no planeta inteiro, há seres humanos que alinham mais a sua consciência, que se desenvolve, que se desperta, né? Quando o homem come da árvore do conhecimento do bem e do mal, é quando a humanidade ganhou autoconsciência. E alguns, uma parte dessa humanidade, começa a se inclinar, a escolher, a arbitrar mais pelo impulso celestial. Isso vai gerando mais qualidade crística. Essa qualidade crística é encontrada ali no Oriente Médio, em um povo que vai ser o povo hebreu. Então, esse significado todo de um povo escolhido, separado, escolhido para quê? Para formar o Messias. Ali Deus vai dar a lei, eles começam a ter a intuição. Aí entra o fenômeno profético, entra o fenômeno da revelação. Ou seja, eles começam a ouvir a voz de Yahvé Elohim Adonai, de como eles deviam viver, de como eles deviam buscar a divindade, de como era essa divindade, de como ela deveria ser adorada, e começa a haver uma parte simbólica. Eles vão fazendo atos que, na verdade, são atos proféticos. Então, quando eles sacrificam um animal para Yahvé Elohim Adonai, isso é um símbolo, né, que eles vão intuindo profeticamente, ou seja, a vida e a morte está envolvida na realização dos filhos de Deus. O sacrum facilis, tornar sagrado, é parte dessa opção dos seres humanos. E também a morte, a destruição. Então o sacrifício representa o sacrifício humano, da humanidade, para a geração dos filhos de Deus. Então tudo isso vai acontecendo. Cada vez mais, essa qualidade vai sendo acumulada, crística e anticrística também, porque Israel vai ter homens maravilhosíssimos e homens terribilíssimos, homens que são terríveis, né? Então há um acúmulo, onde projeta a luz, projeta as trevas também. Então isso tudo vai acontecer com o fenômeno profético. Então o profeta, que continua até hoje, hoje nós temos nas nossas comunidades de discípulos de Jesus, quando há crescimento espiritual, o fenômeno profético acontece pelos dons do Espírito Santo crístico do Senhor Jesus. Ele traz esse fenômeno da ação profética. Nós vemos linhas de destino, possibilidades de acontecimentos. Muitas vezes, Yahvé Elohim Adonai, através de Yeshua HaMashiach, usa as pessoas na igreja para revelar acontecimentos que podem acontecer, que podem ser evitados, linhas de destino que podem não ser consolidadas através da oração, da intercessão. O fenômeno profético é maravilhoso, né? E ele deve ser buscado, cultivado na igreja. Ele foi o início de tudo. Se você prestou atenção no que eu falei, de Adão, passando por Noé, depois em Abraão, e culminando em Moisés, um gigante, você tem a transmissão genética, né, dessa qualidade. Por isso que em Abraão a circuncisão ocorre no órgão genital e no pênis, que é símbolo dessa transferência espiritual genética que vai acontecendo. Ela acontece em toda a humanidade. E ali em Israel ela se concentra de uma maneira maravilhosa e o fenômeno profético vai aumentando, né? Tanto que, por exemplo,
todos os povos têm profetas, toda a humanidade, de norte, sul, leste, oeste, em todo o ajuntamento humano sempre tiveram xamãs, profetas, homens que viram linhas temporais, mas o fenômeno profético, como aconteceu em Israel, a quantidade, a qualidade e o alinhamento profético não tem na história humana. Tem na Índia também, nós temos ali muitos místicos e tudo, mas da ordenação, né, com a quantidade, com a qualidade, com a ordenação, com a mesma e única revelação, é um fenômeno único na humanidade, é o fenômeno profético. Uma das coisas que diferencia Israel de todos os povos. Então, aí é que está o início de todo o alinhamento, tudo que vai ser recebido, tudo que vai ser ordenado e vivido pelo povo hebreu, a sua lei, o seu conhecimento, a sua relação com Yahvé Elohim Adonai, é por revelação, por intuição, por esse fenômeno da consciência humana viajar entre todas as dimensões da energia, da matéria, das linhas temporais, atemporais, tudo isso se torna um fenômeno profético e o realiza de uma maneira impressionante. Então nós temos aqui você compreendendo o que é este fenômeno profético. Agora nós temos o papel da lei, né? O papel da lei. E eu vou entrar um pouquinho com você em como isso vai acontecer, né? Bom, a lei, ela começou a ser intuída desde Adão. Você já vê ali Abel e Caim, por exemplo, oferecendo sacrifícios. Eles intuem que é para ser feito de um jeito, a Caim já quer fazer de outro, né? Então ali tem o princípio de tudo, né? Ele acaba matando Abel e a história prossegue com Sete, né? Agora, a lei, ela vai estabelecer uma ordenação em todos os sentidos em Israel. Se um dia você tiver oportunidade, pegue ali de Gênesis, leia toda a história que está descrita ali na Bíblia, principalmente o Pentateuco, que são os 5 primeiros livros, você vai ficar impressionado com o que você vai ver ali. Se você voltar no tempo e imaginar que isso foi vivido há milhares de anos, né? A gente fala 6.000 anos, mas a história lá para trás é muito mais longa, né? Então aí nós temos na humanidade 10.000 anos de cultura, do surgimento da humanidade, e cada vez os pesquisadores estão trabalhando mais. Você vai ver tudo isso ali e imaginar que a sofisticação intuitiva que acontece em Israel. Você vai ver a regulação da terra, o descanso para as linhas de produção dentro da agricultura, desde a ordenação da menstruação feminina, né, o descanso para a mulher naquele período, poupando a mulher de uma série de situações que podem ocorrer dentro de uma sociedade, né, patriarcal, com homens sem muito entendimento. Então, você tem toda uma razão ali de proteção. Você tem a escravidão, que não podia ser permanente em Israel. Todos os povos tinham escravos permanentemente. Em Israel era proibido você ter uma pessoa escrava a vida inteira. Ela tinha que ser liberta, tinha um ano do jubileu. E você vai ver questões sanitárias, né? Israel tinha uma ordem sanitária avançadíssima para o tempo deles. E a questão espiritual, então a ordenação do culto, a relação com Yahvé Elohim Adonai, como você servi-lo, buscá-lo, vivê-lo, amá-lo, receber do seu amor, estar em harmonia com o seu propósito. Tudo isso é a lei. E ela tem papéis fundamentais que nós vamos ver aqui em seguida. A lei é um instrumento da divindade, né? Então, aqui o papel da lei, o porquê da lei, na primeira fase do desenvolvimento humano, para alinhar um povo geneticamente, misturando com outros povos em medida exata, para a geração do primogênito e unigênito da humanidade, o Messias hebreu, que foi
Yeshua HaMashiach, Jesus o Cristo. Então você vê, a lei ordena inclusive essa questão genética, né? A princípio a lei ordena que eles não se misturem com outros povos, há uma concentração dessa qualidade, mas a própria divindade, quando você lê lá você vai entender, cria momentos onde essa mistura acontece, na proporção certa, na medida certa, para que o Messias hebreu pudesse ser gerado. Então veja, por que Israel é o povo escolhido? Para a formação do Messias. A missão fundamental de Israel, o escolhimento dele enquanto povo, é para esta função. Não é em detrimento dos outros povos da humanidade que eles são escolhidos. Não, é a favor dos outros povos, é a serviço da humanidade. Porque o Messias não será Messias do povo de Israel apenas. Ele é Messias de todo o planeta, de todos os seres humanos. Então, isso se desenvolve aqui. Que deu o próximo passo evolutivo, claro, sendo gerado a imagem e semelhança como filho da divindade, cumprindo Gênesis 1:26, ou templo vivo, consciente, individual, de habitação de Deus, de Yahvé Elohim Adonai. Aí em João 1:17 nós vemos lá, porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Olha, a lei foi dada por Moisés com o objetivo de formar o Messias. Formado o Messias, então a ênfase agora não é mais na lei, é na graça, é na verdade e no amor. É que você já viu no começo do nosso curso os grandes fundamentos messiânicos. A fé, que é conhecimento e graça, o amor, que é a nossa sublimação, a invasão, a nossa transcendência no Espírito de Yeshua HaMashiach, o Espírito Santo habitando em nós e nos qualificando para sermos gerados à imagem e à semelhança de Yahvé Elohim Adonai. Para formar filhos é necessário um ser que tenha o poder criativo de escolha. Para isso é manifestado o céu e o abismo, e gerado um universo em gradiente de celestialidade e abissalidade. Os planos mineral, vegetal e animal possuem isto, mas é o animal hominal que terá consciência. Você percebe então o poder do arbítrio humano? Né? Qual que é o centro da vida do ser humano? Que é o fenômeno mais importante? É a autoconsciência, é o arbítrio, que é a escolha. É ele poder tornar isso em vontade, que é unir as suas 4 faculdades ao propósito do Criador, que é gerar um ser à sua imagem e semelhança. Isso tudo culmina em amor, que é a integração cósmica do nosso ser no pulsar da vida infinita, em evolução transcendente, infinita, atemporal. Então, tudo isso está proposto para mim, para você, para qualquer ser humano nascido aqui no planeta Terra. Basta apenas levantar a mão e dizer: eu estou dentro, né? Faço parte, quero fazer parte. E você que vai se batizar, né, está dando esse passo maravilhoso, né, porque você está anunciando perante o cosmos, perante o céu e o abismo, perante a anjos, ao próprio Yahvé Elohim Adonai, Yeshua HaMashiach, também aos abissais, aos demônios, a todos os seres espirituais, a quem você pertence, de quem você é, qual é a tua escolha, qual é a vida que você quer levar, como é que você quer conduzir o teu corpo, a tua ética, a tua busca de virtude, por santidade, por amor, por alegria, por paz, né? Quais as escolhas que você está fazendo? É isso que é fundamental. Evidentemente, batismo não é só tomar lá um banho de água na piscina ou no rio, né? Tem que ser traduzido na tua vida, em como você se apresenta, em como você sente, enquanto você pensa, né? Aquilo que você fala, né? O que você é, né? Como no Islã há um cumprimento maravilhoso, né? Que é aquele cumprimento com o meu coração, com os meus lábios, com a minha mente, eu me entrego a Allah, a Yahvé, ao Ser Infinito. É dessa maneira. Então, compreendemos que esse é o ponto fundamental e o ponto transformador.
Bom, continuando aqui, papel da lei, consciência e arbítrio. Já temos elementos para compreender que quando o animal hominal, pela consciência e arbítrio, se harmoniza com a dimensão abissal, ele gera o elemento anticrístico em seu ser. Já quando pela consciência e arbítrio se harmoniza com a dimensão celestial, ele agrega elemento crístico atemporal em seu ser. Deuteronômio 30, 19, os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra vós, de que tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas tu e tua descendência. Olha, essa é uma das passagens mais impressionantes do Antigo Testamento, onde Yahvé Elohim Adonai se revela de uma maneira maravilhosa, dizendo: filhos, eu sou o autor de tudo. Não é? Aí, contrário a muita teologia, né, que não quer entender de onde surge o mal, a morte, ele diz: filhos, eu criei tudo. Eu criei tudo com uma função, com um propósito de gerar a vocês, meus filhos, templos vivos para minha habitação. E eu tenho-vos proposto a vida e a morte. Tenho-vos proposto o bem e o mal, a bênção e a maldição. Agora, eu me inclino à minha criatura, do alto do meu poder, e peço a vocês, olha a humildade, né, maravilhosa de Yahvé Elohim Adonai. Escolham a vida. Eu quero ver vocês vivos. Eu quero ver vocês transcendentes. Eu quero que vocês tenham vida infinita e atemporal. Escolhe a vida. Porque se você escolher a morte, eu não vou poder fazer nada. E eu também não posso obrigar você a escolher a vida. A gente vê aí, ó, quantos homens, inclusive dos mais simples aos mais eruditos, né? Filósofos e toda essa gente, né? Tem muito conhecimento, que lê muita coisa, ou pessoas muito simples. E elas às vezes não querem saber de nada. Não querem Jesus, não querem Yahvé, não querem Deus, negam tudo isso, são nihilistas, são materialistas, são qualquer coisa. Menos compreenderem o Criador amorosamente no seu propósito infinito e se inclinarem a isso. Menos isso. A divindade poderia obrigá-los a que eles aceitassem a ela? Não, não pode. Então ela cria uma criação com um equilíbrio absoluto, onde é 50% de possibilidade dela ser e 50% dela não ser. Ela cria o ambiente perfeito para o arbítrio humano e diz para você, você escolhe. Você quer o nada, você quer a vida, você quer a morte, você quer a bênção, você quer a maldição. Eu não posso entrar dentro de você e escolher por você. Eu posso te dar todas as evidências e pedir para que você mostre o que você é, o que você quer ser. Né? Esse é o fundamento maravilhoso desta passagem. A lei tinha a função de criar maior fricção, de intensificar como nenhum outro povo, em nenhum outro povo, a geração do elemento abissal e a agregação do elemento crístico. Surgiram seres humanos horrendos e notáveis. Basta ler as Escrituras e acompanhar nela a genética do Senhor Jesus para ver este processo. O papel do sacerdócio levítico e de Melquisedeque. Bom, aqui nós vamos ter agora um momento maravilhoso, né? Porque assim que Moisés escreve, registra essa intuição de milhares de anos, que vai dar a Torá, ou o Pentateuco, que são os 5 primeiros livros da Bíblia, Moisés registra. Ele vai então destacar uma das tribos, que é a tribo de Levi, que é a tribo a qual ele pertence, e vai ordenar o seu irmão Arão como sacerdote de Israel. Começa a ordem sacerdotal evidente de Israel. E, na verdade, o que você precisa compreender, depois do fenômeno profético, agora entendendo a lei e o sacerdócio, né, que são, vejam, os fundamentos. Para nós que somos discípulos de Yeshua, temos que compreender. Já existia um sacerdócio estabelecido na cultura hebraica.
na consciência hebraica, que era o sacerdócio de Melquisedeque. Mas é um sacerdócio místico, misterioso, porque ele aparece a primeira vez com Abraão, ou seja, só houve evolução consciencial em Abraão para receber esse sacerdócio, e ele depois aparece em outros momentos das Escrituras, em Salmos, depois lá na frente. Por quê? Porque ele é o sacerdócio intuitivo de Deus, definitivo de Deus. Mas um anjo aparece representando esse sacerdócio, chamado Melquisedeque, enquanto o Messias é formado geneticamente no meio do povo hebreu. Então esse sacerdócio de Melquisedeque, ele vem sendo praticado no sentido da ordenação, da ligação com Deus, feita antes da lei, e depois ele fica dormente aguardando o Messias. E se estabelece o sacerdócio levítico, ou seja, vai ser construído o templo com 3 divisões, né? O pátio dos gentios, que todo mundo pode ir, o lugar santo, onde só os sacerdotes levitas entram, e o santo dos santos, onde só o sumo sacerdote, uma vez por ano, vai entrar. E o sacerdote, ele vai representar o hebreu perante Yahvé. Ou seja, nem os sacerdotes, todos não tinham acesso à presença máxima de Yahvé, que representava o santo dos santos. Apenas o sumo sacerdote uma vez por ano, demonstrando a distância que havia entre a vida humana e a plenitude da vivência da divindade. Quando é que isso tudo será modificado? Com o Messias hebreu. E aí é que nós vamos chegar, então, lá na frente, em compreender o papel de Jesus, e vamos ter que estudar João, o iniciador de Jesus. E aí você vai ver o sentido que tudo isso vai fazer. Que você vai ligar os 4 papéis fundamentais na figura de João e de Jesus. O papel dos profetas, o papel da lei, do sacerdócio e do rei. Nós vamos ligar todos esses papéis de uma maneira impressionante, maravilhosa, aonde tudo será transferido para o Messias hebreu. Então, todas as condições são criadas para a formação do povo de Israel e o surgimento de Jesus, e quando ele nasce, tudo é entregue para ele, né? Como ele mesmo revela, tudo me foi entregue por meu Pai. Eu recebi todo o poder no céu e na terra. Então tudo culmina na pessoa dele. Né? Os 4 fundamentos. Né? Ele como realizador da lei, o único homem que realizou a lei. Ele como verdadeiro rei de Israel, que Israel deveria ter aguardado, mas quis um rei antes, nós vamos ver essa confusão. Ele como verdadeiro sacerdote, mas ele não era levítico, não era da tribo de Levi, então ele é da tribo de Judá, e ele então é sacerdote, sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque. E ele vai revelar tudo isso, trazendo a dimensão do amor, da graça, da verdade, que nós vamos ver aqui de uma maneira maravilhosa. Então aqui nós vamos entrar, vamos começar, hoje não vai dar para a gente avançar muito ainda, já temos aí 48 minutos, mas vamos fazer o comecinho do processo sacerdotal. Entendendo melhor a tribo de Levi e a função sacerdotal. Olha, tem uma linha cronológica e genealógica, né? Então você vê aqui, ó, Abraão gera Isaac, Isaac gera Jacó, Jacó tem 12 filhos, um deles é Levi. Né? Lembre-se que o outro filho aqui é José, né? E aí passam-se muito tempo, José leva todos para o Egito, lá ficam 400 anos, então aí nesse período tem os descendentes, ó, Gerson, Coate e Merari, mas a ordem sacerdotal vai vir de Coate, ó. Coate vai gerar Anrão, Izar, Hebron e Uziel, mas é de Anrão que vão vir Moisés, Miriam e Arão. E é de Arão, ó, todos coatitas, então os sacerdotes levitas são coatitas, que Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Bom,
Tem uma história antes da lei escrita e a lei escrita por Moisés. Fato importante, a divisão do reino de Israel, depois do reinado de Salomão e o templo, isso está envolvido aí em toda essa história, e as funções sacerdotais. Mas para nós é importante você entender que ele foi estabelecido por Moisés, que Arão foi o primeiro sacerdote, que os filhos dele vão dar continuidade e que é apenas da tribo dos coatitas, que são levitas, que esse sacerdócio vai ser formado. Se você quiser mais detalhes, se quiser ver isso em detalhes, procure o capítulo 43, o episódio 43, que foi publicado em 28 de abril de 21, do Amanhecer da Consciência Hebraica. Como eu falei para vocês, o Amanhecer da Consciência Hebraica é o trabalho que vê isso com mais vagar, é gostoso, porque ali nós temos tempo, fazemos com calma, então você tem detalhes dessa história. Aqui eu não vou entrar em detalhes, eu quero dar só o sentido para você. Se você quiser se aprofundar, procure esse capítulo e ali você vai encontrar bastante material. Bom, nós estamos com 51 minutos. Eu creio que nós podemos ir até aqui hoje. Nós somos o Movimento Consciência Hebraica. Nós estamos querendo levar a você o conhecimento hebreu. Nós estamos lá no YouTube. Você pode se inscrever no canal para receber todos os nossos vídeos. Indique o nosso canal, mande o link para alguém que você gosta. Fala, olha, vê esse estudo, vê se você gosta disso. Se você achar que a pessoa precisa. Nós estamos no Telegram, só você procurar lá o Consciência Hebraica, tem todo o material lá, você acessa o passado. Estamos no Instagram e Facebook. Precisamos melhorar as nossas redes, mas alguma coisa você encontra nossa lá. Nós somos o Movimento Consciência Hebraica, estamos fazendo essa caminhada da iniciação crística como discípulos de Jesus, através da imersão. Desejamos a você o Salem Aleikum, o Shalom Adonai, a paz do verdadeiro Senhor, de Yeshua HaMashiach, que você tenha um grande desenvolvimento na tua vida e que a paz esteja sobre você. Até o nosso próximo encontro.